Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor Fábio Henrique e estou aqui na companhia do professor Joseone Bezerra para juntos com vocês estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Professor Joseone, a paz do Senhor. Pai, Senhor, Pastor Fábio, graças a Deus, mais uma lição para podermos aprendermos junto hoje. Amém. Meus irmãos, o Weber em Síntese Podcast é um podcast de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4 da classe de adultos, lição esta que será estudada presencialmente em nossas salas de aulas da EBD no dia 26 de abril de 2026. O título da lição de hoje é A Confirmação de uma Promessa. O textuário da nossa lição está em Gênesis capítulo 17, versículo 7, que diz assim: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E a verdade prática declara o seguinte: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Professor José, onde está a nossa leitura bíblica em classe e quais os objetivos da nossa lição de hoje? Amém, Pastor Fábio. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 17, versículos do 1 ao versículo de número 9. Leitura bastante maravilhosa para podermos aprender essa leitura. Os objetivos da nossa classe será: objetivo 1, mostrar que Deus mudou o nome de Abraão e de Sarai, de Abrão e Sarai. Objetivo 2, apresentar a confirmação de que do concerto de Deus com Abraão. E nosso objetivo 3 é explicar o pacto perpétuo da circuncisão. E a palavra-chave não poderia ser outra, é promessa. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã, a promessa é a palavra-chave da nossa lição de hoje, e quem faz promessa tem o dever de cumprir a promessa feita. E a Bíblia diz que o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele é um Deus fiel que cumpre as suas promessas, que vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Fiel é aquele que prometeu. Então, nosso Deus é um Deus que cumpre promessas, é um Deus de palavra. E nós vamos estudar hoje na nossa lição sobre a fidelidade de Deus para com Abraão e Sara, né? E sobre a capacidade, deles esperarem o cumprimento da promessa de Deus. Nós, como introdução da nossa lição de hoje, queremos ler aqui alguns versículos, da nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, no capítulo 17, versículos de 1 a 3, e também o versículo 7, que diz assim: Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Professor Joseone, nós vemos aí nessa leitura bíblica em classe, nesse texto, Deus reafirmando a promessa que fizera anteriormente a Abraão. Isso mesmo, Pastor Fábio. E nesse capítulo, para mim, um dos mais magnânicos que Deus se apresenta para Abraão,
que ele se apresenta como o El Shaddai, né? Ele muda o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, transformando ali suas identidades à luz de suas promessas, né? Então, nós vemos quando Deus se apresenta a Abraão, ele nos mostra para os dias de hoje que as promessas feitas a Abraão, elas se encontraram cumprimento ali em Cristo, né? E somos herdeiros espiritual de Abraão pela fé. Então, essa promessa, ela se propagou até os dias de hoje. E as bênçãos prometidas com aquele relacionamento com Deus, é, é, é uma descendência assim incontável de uma herança eterna a qual chegou a nos atingir, são as nossas promessas em Cristo. Então essas promessas permanecem até os dias de hoje. Isso que é interessante, que Deus se apresenta como todo poderoso. Isso mesmo, meus irmãos. O professor Joseone falou uma coisa muito importante aqui, é que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, segundo as suas promessas, né? Deus estava ali trabalhando na identidade, no ser de Abraão, de acordo com as suas promessas. E isso nos traz uma aplicação muito grande e muito importante. Quem define a nossa identidade é Deus, o Criador, né? E que é soberano sobre todos nós, e que devemos, para usufruir e ver o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, para sermos abençoados com Deus, temos que estar alinhados, identitariamente alinhados com as promessas de Deus, e não com o nosso querer, e não com a nossa vontade. Na Bíblia, a gente vê que antigamente essa questão de dar nome às pessoas estava muito relacionada, em grande parte, né, a o que, como diz o nosso comentarista aqui no tópico 1.1 da nossa lição, existiam vários fatores que influenciavam na escolha do nome, né, de uma pessoa, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento, ou até mesmo as características físicas do bebê, como aconteceu no caso de Esaú, que nasceu ruivo e cabeludo. No caso de Abrão, né, esse nome Abrão era o nome original do patriarca que estamos estudando aqui. A palavra Abrão significa pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado, né? Não combinava, né? Pai exaltado, né? Não combinava o nome dele com a missão, propósito e a chamada de Deus na vida de Abrão. Então, o próprio Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E Abraão significa, né, pai de multidão. Aqui em Gênesis, né, no capítulo 17, versículo 5, diz: O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então, professor José, onde nós vemos aí no tópico 1.1 é que o próprio Deus foi quem mudou o nome de Abrão para que ele ficasse com o nome Abraão, para que tivesse uma identidade maior, uma afinidade, uma consonância maior com o chamado e a vocação de Deus na vida dele. E, pelo que está escrito aqui no tópico 1.2, a mesma coisa também aconteceu com Sarai, não é isso? Isso mesmo, pastor Fábio. No mesmo capítulo que ele muda o nome de Abraão, no versículo 15 da nossa leitura, capítulo 17, ele deixa claro que também mudou o nome de Sara para Sarai. Diz assim o texto: E disse Deus a Abraão: E Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas sim Sara será o seu nome. É interessante, pastor Fábio, que quando Deus ele muda o nome de uma pessoa, como o senhor bem frisou, ele está, na verdade, anunciando ali uma nova missão, um novo destino para a pessoa que está ali envolvida. Então, Abraão foi mudado e o nome de Sara foi mudado. Então, Sarai significava princesa, né? E princesa de Abraão, como podemos chamar. E Sara significava o quê? Simplesmente princesa, que passou a ser é, a mãe de todas as pessoas, né? No verso 16, ele deixou claro aqui também que diz:
e abençoá-la-ei, e darei a ela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações. Olha só, então o nome muda ali, todo um propósito, todo um destino ali na figura de Sara. Como a gente lê Hebreus 11:11, é interessante que diz, pela fé, ó, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Já em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6, ele diz, como fazia Sara, ó, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, quando Deus muda o nome, ele muda a missão e totalmente o propósito daquela pessoa. Antes princesa, agora pai de multidões, de muita gente. Então, meus irmãos, Deus quer que todos nós nos envolvamos completamente na vocação e no chamado dele para as nossas vidas. Então, ele mudou também o nome de Sarai, né, que significava minha princesa, minha esposa, para Sara, né, que significa mãe de nações, né? Então, o próprio Deus também mudou tanto o nome de Abrão para Abraão, como também Deus mudou o nome de Sarai para Sara, para que toda a família, o casal por completo, estivesse plenamente alinhados com o plano e com a vontade de Deus. Podemos ver por intermédio da vida de Abraão e Sara que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem ao seu chamado, né? E 2 Coríntios 5,17 diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que agora tudo se fez novo. Uma vez alinhados com a missão de Deus, temos agora que ter uma nova mentalidade. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, Deus exige de nós um completo alinhamento e identidade com o plano e a vontade dele na nossa vida. O tópico 1.3 fala: o pai da fé riu diante da promessa. Em Gênesis, né, no capítulo 17, né, no versículo 15 a 17, diz assim: Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais Sarai, porém Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então, nós vemos aqui, irmãos, em Gênesis 17, que após Abraão ouvir essa confirmação, essa reafirmação da promessa de Deus na vida dele e de Sara, ele riu e disse consigo mesmo, né? Será que eu, com 99 anos, eu vou ter condição de ser pai? Então, ele riu. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele riu. E aí, professor Joseone, o nosso comentarista, diz aqui que a espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. Nós, como seres humanos, falhos e limitados como nós somos, temos a tendência de ser afetados pelo tempo. Deus nos faz uma promessa e só que existe o tempo de Deus, o kairós de Deus. Deus ele nem se adianta e nem se atrasa. Ele chega na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo determinado por Deus, ele cumpre a sua promessa. Mas nós, como somos falhos,
A gente muitas vezes acha que está demorando. Por isso que em Isso. Provérbios 13 e 12 diz que a esperança adiada faz adoecer o coração, desejo cumprido é árvore de vida, né? Então, muitas vezes a gente acha que está demorando, isso pode nos afetar, mas precisamos da ajuda e da graça de Deus para que Ele possa renovar as nossas esperanças no cumprimento das promessas de Deus. Verdade, pastor Fábio. E no texto aqui é interessante, meditando nesse texto, o texto diz que, no verso 17, então caiu Abraão seu rosto, né? Caiu seu, então assim, ele mudou o semblante quando Deus fala isso, como o senhor já frisou bem, ele já velho e ia ter um filho agora. Aí vem aquela dúvida: esse riso foi de incredulidade ou foi de maravilha, né? Mas a gente observa o contexto, sugere uma mistura de ambos, né? Que Abraão já pela idade velha, como o senhor falou, embora a promessa prolongada seja demorada para a gente, mas Deus chega na hora certa. E Paulo cita ele lá em Romanos capítulo 4 verso 19, quando diz, ó, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, ó, amortecido, sendo já de 100 anos de idade e Sara já de idade avançada. Não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então a gente vê isso, a promessa demorada, possa ser que até para a gente acha que Deus está demorando muito, mas não, Deus só chega no momento certo, quando mais estamos precisando. Lá em Lucas 1:37 diz: para Deus não há nada impossível. Então Deus ele cumpre as suas promessas. Na verdade, meus irmãos, o que é que acontece? Abraão, de modo geral, Abraão creu, se comportou direitinho em quase todos os momentos, né, da sua vida, não duvidou de nada. Mas como ser humano falho que Abraão era, assim como nós também somos falhos, às vezes tem dia, às vezes tem momento, né, que a gente é tomado pelas circunstâncias e somos levados a ter dificuldade de enxergar naquele momento ali o cumprimento das promessas de Deus. Agora, são casos e situações muito pontuais, né? Então, 99% do tempo da nossa vida, a gente pode estar ali muito certo, muito convicto que vai acontecer daquele jeito, daquela maneira, mas pode ser que em algum dia, em alguma ocasião, a gente trema nas bases, né? E eu creio que foi isso que aconteceu com Abraão aqui. Então, de modo geral, né, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 4, ele estava convicto, não duvidou. Então, isso aí é de modo geral. Mas aqui em Gênesis, no capítulo 17, versículo 17 e 18, a gente viu que foi um momento pontual em que Abraão teve aquela dificuldade, né? E no versículo 17 diz: então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, né? Ele não disse assim a Deus, disse consigo mesmo. Claro que Deus sabe do coração dele e de todos nós. Pode nascer um filho a um homem de 100 anos, e será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Versículo 18, preste atenção, versículo 18. Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Então, lembre-se que Ismael já tinha nascido aqui, já era um adolescente, Isaac não tinha nascido ainda, e pelo que a gente vê aqui no versículo 18, parece que Abraão está tentando colocar Ismael aí na fila, né? Está tentando furar a fila aí com Ismael, dizendo assim. E ele disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Aí Deus responde a Abraão: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Então, mesmo Deus tendo dito
né, a Abraão sobre a renovação da promessa. Ele riu naquele momento, quis emplacar Ismael. Tá muito difícil, eu tenho já 100 anos, Sara já tem 90. Como é que pode? Ainda vai conseguir dar à luz? Mas aí Abraão tenta, né, dizendo: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. E aí é quando Deus responde: não, não é assim. Vai ser um filho seu e de Sara, né? Filho biológico de Sara, né? E assim, irmãos, Deus fez. Então, foi um momento assim de Abraão, de uma dificuldade ali para crer na promessa, olhou muito, enxergou muito as suas limitações, mas foi um caso pontual, uma coisa só daquele momento, não significa que durante toda a vida dele ele agiu daquela maneira. Então, durante a grande parte, né, da sua vida, durante o tempo de cumprimento da promessa, ele realmente creu. Ali foi uma situação muito pontual. Tópico 2 da nossa lição, professor Joseone, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Tópico 2.1, o chamado de Deus a Abraão foi especial. Isso. Então, pastor Fábio, Deus escolheu Abraão de uma maneira soberanamente porque queria que ele fosse perfeito. A gente vê no verso 17, diz, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Sabemos que as promessas, quando tem confirmações, que é um pacto ali, elas são promessas, são obrigações que a gente deve fazer de maneira específica, né? E esse chamado de Abraão, como nós começamos a observar aqui o contexto, lembrando que Abraão teve deslize, teve, foi humano, foi, mesmo modo que tinha limitações humanas no seu corpo fragilizado, mas a promessa de Deus foi totalmente pessoal. Por quê? Porque Deus, a gente vê no texto que Deus apareceu rapidamente a Abraão, falou a ele face a face e estabeleceu ali um relacionamento com ele. Então foi pessoal. Foi progressiva por quê? Porque Deus não revelou logo no capítulo 12 de Gênesis a promessa logo de maneira básica. Não, foi gradual. Capítulo 12 foi uma promessa, capítulo 15 foi outra promessa, e capítulo 17 foi outra promessa. Então foi gradual. E foi propositada. Como assim, pastor Fábio? Que Deus tinha planos específicos. Por quê? Porque as promessas foram específicas. Criar uma nação através de quê? De qual todas as nações seriam abençoadas. Até chegar aos gentios, como nós vemos lá em Isaías falando, que seria alcançado. E foi poderosa. Por quê? Porque Deus se revelou através dele, demonstrando que ele tinha poder para cumprir de todas as suas promessas que seriam feitas, que não seria impossível. Então vemos aqui que, embora Deus escolhesse Abraão de uma maneira especial, Abraão teve que responder esse chamado com fé e obediência, mesmo diante de muitos deslizes, como o senhor falou aí agora no verso 17, ele por suas limitações ainda riu ali, seu semblante mudou, mas ele creu e estava confiante que Deus iria cumprir as suas promessas. Promessa é um pacto, é uma obrigação de maneira específica. Elias tinha promessa, sim, duvidou, sim, chegou até a fazer coisas que a gente, aos nossos olhos, assim, meu Deus do céu, ele disse isso mesmo, porque a gente temos limitações, mas devemos confiar, sim, nas promessas de Deus. Isso mesmo, meus irmãos. Inclusive, essas palavras, concerto, pacto, aliança, são palavras muito importantes na Bíblia e na teologia, que é importante a gente entender cada concerto, cada pacto, cada aliança que Deus faz com pessoas, com nações, e com povos, né? E concerto, pacto ou aliança, né? Ou testamento. Isso é muito importante a gente entender. É um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. Então, é uma aliança, um compromisso, é como um contrato, né? Na linguagem moderna, a gente fala hoje em dia aqui muito em contrato, onde tem as cláusulas contendo e listando todos os direitos e deveres de cada uma das partes, né? Então, um concerto, um pacto, uma aliança também tem ali a listagem de todos os direitos e deveres de cada uma das partes.
nos contratos ou alianças ou pactos entre Deus e pessoas, né? Entre Deus e o homem, entre Deus e nações, nós observamos, meus irmãos, em primeiro lugar, é que Deus é perfeito. Deus é perfeito e justo, então ele sempre vai cumprir a parte dele. Deus nunca vai falhar. Aqui nesse caso de Abraão, Deus confirmou o concerto ou pacto com Abraão de modo muito solene, aqui no capítulo 17 de Gênesis. Deus já tinha prometido, já tinha feito essa aliança com Abraão antes, mas ele está reafirmando, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, Antigo Concerto e Novo Concerto. Agora nós estamos debaixo de uma nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue, como disse Jesus. É uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus, né? No Antigo Concerto era em muito destaque Abraão e a sua descendência, Abraão e a nação de Israel. Agora, né, as pessoas de destaque são Jesus Cristo e a igreja, né? Nós estamos debaixo de uma nova aliança, né? E Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante com Ele. E Tópico pastor Fábio? 2.2. Pois não, professor. Só um ponto. Qual o objetivo desse pacto aqui com Abraão? Como o senhor frisou bem, devemos ter em mente pacto, aliança, promessa, testamento. Diante de Deus com Abraão, qual foi o primeiro pacto a ser criado? Criar um povo, né? Essa é a promessa. Depois desse povo, preparar o caminho para o Messias. Segundo ponto, demonstrar a fidelidade a Deus. E o quarto ponto, eu classifiquei em quatro, abençoar todas as nações. Então, o pacto de Deus com Abraão tinha esses objetivos: formar um povo, ele se estabeleceria ali o meu concerto entre mim e a tua semente, preparar o caminho com a sua linhagem, Abraão, Isaac e Jacó, está lá em Gênesis 1, Gálatas 3,16, demonstrar, primeiro ponto, ao longo das gerações, a fidelidade em Deus e abençoar todas as nações. Então, esse era o objetivo da promessa de Deus com Abraão. Isso mesmo, né? É o que está no tópico 2.2 da nossa lição. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único e supremo era trazer salvação, não apenas a uma nação, não apenas a Israel, mas a toda a raça humana. Deus Isso. havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. Lá em Gênesis 12:3 que a gente já estudou aqui, Deus disse a Abraão: em você serão benditas todas as famílias da terra. Lá em Gênesis 26, versículo 4, Deus disse: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então, Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo, somente a Israel. A graça de Deus era e é para todas as nações. Agora, ia começar a partir de Israel, como nação separada, eleita, separada, vocacionada para receber a revelação de Deus e transmitir a todas as gentes, a todas as nações. Inclusive, Gálatas, capítulo 3, versículo 8, Paulo disse: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Então já estava tudo previsto que ia sair de Israel, né, a bênção ia se propagar a todos os povos. Atos, no capítulo 13, versículo 46 e 47, diz: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, ou seja, primeiro aos judeus. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou,
abre aspas, eu colocarei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até aos confins da terra. Então, a salvação de Deus era para todos os povos, começando por Israel. Hebreus 8:6 diz: Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, professor Joseone, estamos agora debaixo de um novo concerto, de uma nova aliança, e agora é a igreja composta de judeus e gentios, é o Novo Testamento baseado no sangue de Jesus. Tópico 2.3, o concerto e as promessas. Amém, pastor Fábio. O pacto de Abraão com Deus é acompanhado de promessas específicas, né? Vemos que diante da Bíblia tivemos vários pactos. Por exemplo, antes de Abraão, tivemos o pacto edêmico, tivemos o pacto noético, o de Abraão agora, o mosaico, né, que é lá de Moisés, o davídico e lá em Jeremias a nova aliança até chegarmos em Cristo. Mas o pacto com Abraão, aqui tem umas promessas específicas que está dentro, pastor Fábio, do versículo 15, do capítulo 15. Por exemplo, teria uma proteção divina. Por quê? Porque diante das promessas, o Senhor diz: Eu sou o teu escudo. Então, isso aí é uma proteção. Iria ter Isso. uma recompensa grande aí nessa promessa. O teu galardão será grandíssimo. Olha só. Então, a gente vê classificando as promessas de Deus dentro do próprio capítulo. A descendência seria numerosa. Está em Gênesis 15:5. E ele iria alcançar uma herança. Está no versículo 7, 15:7. Ia chegar a uma terra prometida maravilhosa, né? Então, essas promessas, ela tem o seu cumprimento parcial ali com Israel, que alcançaram ali a sua plenitude em Cristo e vão se cumprir lá em Gênesis 3:29. Deixa bem claro. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, olha só, e herdeiro segundo a promessa que Deus fez a Abraão. Isso que é interessante, pastor Fábio, porque no Novo Testamento esse concerto ele é ampliado. Por quê? Porque agora a promessa central tornaria o quê? Em uma salvação, em uma vida eterna. Ia deixarmos um território aqui, um geográfico muito melhor espiritual, como o Senhor diz lá em João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, essa promessa revela a progressão da revelação de Deus para o seu povo. E isto que é interessante, pastor Fábio. E essa promessa, quando Deus prometeu, porque Deus amou o mundo, né, que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não tem promessa melhor e mais abrangente do que essa. Isso mesmo, meus irmãos. Deus fez promessas grandes e específicas para Abraão e a sua descendência, para Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência, né? Deus, né, proteção, confirmando proteção. É Deus quem guarda Israel, é Deus quem protege Israel, né? Porque Deus disse, a Abraão: Eu sou o teu escudo, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o próprio Deus é a recompensa ou o galardão de Abraão. E Deus prometeu que daria muitos descendentes a Abraão e prometeu também a terra de Canaã como herança, né? Então, nessa promessa de Deus para Abraão, está também ligado àquela terra ali de Canaã, aquele pedaço daquele espaço geográfico onde hoje está ali a nação de Israel no Oriente Médio. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo e a sua maior promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma. Hoje, na nova aliança, né, no novo pacto de Deus com a humanidade, agora abrange a todas as pessoas. No Antigo Testamento, esse pacto era entre Deus e Israel, mas agora na nova aliança se expande, dando direito a pessoas de todos os povos e de todas as nações
fazerem parte desta aliança e deste concerto, desde que as pessoas se convertam a Jesus Cristo. E a maior promessa, a Bíblia diz que quem se converte a Cristo ganhará 100 vezes mais aqui na terra e, por fim, a vida eterna. Temos bênçãos terrenas, mas as maiores bênçãos para nós são as bênçãos eternas. Nós não estamos aqui na terra peregrinando em direção a uma Canaã terrestre, mas estamos aqui na terra peregrinando em direção a uma Canaã celestial. Então, as promessas de Deus para Abraão e a sua descendência, as promessas de Deus do antigo pacto eram promessas grandes, eram promessas muito significativas, mas, irmãos, as promessas do novo pacto são muito maiores, porque são promessas fundamentadas no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, são promessas em Cristo. Estamos debaixo de uma nova aliança, não firmada por meio de sangue de animais, mas por meio do sangue de Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que Deus, nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Né? Pedro fala que as promessas de Deus no novo pacto, em Cristo, são preciosas e muito grandes. Então, meus irmãos, muito maiores. Né? É melhor ser filho de Abraão pela fé do que ser filho de Abraão segundo a carne. Né? Então, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são segundo a fé e não segundo a carne. Tópico 3 da nossa lição é o pacto perpétuo da circuncisão. Então, professor Joseone, quando, por exemplo, um homem e uma mulher se casam aqui, eles trocam alianças, né? Eles usam uma aliança, um anel, normalmente de ouro, e coloca no dedo de ambos, significando, simbolizando que ali aquelas duas pessoas vivem, estão firmadas, estão unidas por meio de um pacto, de uma aliança, por meio de um concerto. E o sinal visível, né, que mostra, né, para todos, né, e faz também com que eles mesmos se lembrem que tem uma aliança, é aquela aliança que coloca lá no dedo. Mas no caso aí da aliança de Deus com Abraão e a sua descendência, qual era a evidência física exterior, externa, né, que dizia, que lembrava para o povo que eles tinham uma aliança com Deus? No verso 10 do capítulo 17 que estamos estudando, diz: Este é o meu concerto. Olhe só qual era o concerto: que guardareis entre mim e vós a tua semente de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Então, esta era a aliança. Então, a circuncisão, no termo hebraico, é mul, e mul consistia em um pacto visível, né? Era espiritual, mas era visível, onde o homem ele cortaria o órgão, o prepúciozinho do órgão genital masculino. Embora por alguns povos antigos, Deus, como aqui, transformou como um sinal específico, mas de obediência. Então, tinha que obedecer, assim como o casamento coloca uma aliança como um sinal visível ali, e que dentro dessa circuncisão, opa, ali eu não posso mais agora, no casamento, olhar para outras mulheres, porque agora eu tenho um compromisso com a minha. Então, eu estou separado para ela. Mesmo jeito a circuncisão. Quando Deus prometeu isso aqui, ele disse: você agora está separado para Deus. Segundo ponto, a identificação com a aliança. E o terceiro ponto era o compromisso com a santidade, que era a obediência. Então, este sinal, pastor Fábio, ele não era opcional. Não tinha opção. Era obrigação para todo homem fazer. Isso mostra também a nossa fidelidade que temos que ter com o Senhor. É tanto que a circuncisão, como um sinal externo da aliança, é, tem um valor ali de uma realidade espiritual que representava o próprio Deus. Se eu dissesse, olha, eu não quero circuncidar, automaticamente eu estava desobedecendo este pacto
com o Senhor. Da mesma forma como nós apresentamos Cristo às pessoas, a nova aliança, ele diz: Eu não quero. Então, ele está dizendo: Eu não quero um compromisso contigo. Eu não quero ser separado contigo. Então, a circuncisão, ela justamente fez uma distinção entre Israel e as outras nações. Por quê? Porque Israel, ele cumpria com este pacto, mostrando uma fidelidade de Deus. Embora muitas vezes é, Israel fracassasse nas suas caminhadas, mas Deus ainda permanecia com a sua promessa. Então, por que circuncidar? Primeiro, era um sinal permanente. Segundo, envolvia ali a parte presente, um símbolo. Terceiro, envolvia derramamento também de sangue, certo? Quando cortava o prepúcio. Quarto, era realizado ali, quando as pessoas eram crianças, no oitavo dia de nascido, demonstrando ali que pertencer a Deus automaticamente teria um mérito já conquistado. Então, quando nós pertencemos a Deus, somos co-herdeiros de Cristo, pastor Fábio. E isso que é interessante, que de se recusar era rejeitar as promessas de Deus com Abraão. Isso mesmo, meus irmãos. Então, a circuncisão era o sinal visível, de que aquela pessoa fazia parte de um povo que estava em aliança com Deus. Era um sinal exterior visível de que aquela pessoa estava em aliança com Deus. Gênesis 17, versículo 10 a 14. Deus institui a circuncisão para Abraão e toda a sua descendência e todo o povo que vivia com ele, dizendo: Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Né? Não era opção, todos tinham o dever de ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês, né? Então, Deus deixou muito claro aqui que a circuncisão na carne do prepúcio de todo macho ia servir de sinal da aliança entre Deus e aquelas pessoas. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua para todo sempre. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então era obrigatório. Então, meus irmãos, este era o sinal visível do pacto entre Deus e os judeus, entre Deus e Israel, né? Agora, é interessante, irmãos, que a circuncisão por si só não é, vamos dizer assim, aquilo ali, a circuncisão é o sinal visível de algo muito maior, que era o pacto ou compromisso. O pacto ou compromisso da pessoa com a aliança, com o concerto com Deus. Então, nunca o sinal vai ser mais importante do que a própria aliança e os deveres. É igual à questão do batismo. Nós batizamos em águas, né? Porque na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós não temos mais a obrigação de circuncisão. Nenhum cristão é obrigado a ser circuncidado, nenhum cristão. E, por exemplo, o batismo em águas é um ritual, é um sinal visível, né, de algo interior e invisível que já aconteceu, né, na vida da pessoa. Quando a pessoa crê em Jesus, se converte a Cristo, ela nasceu de novo, saiu da morte para a vida, agora é uma nova criatura. Então, a cerimônia, o cerimonial do batismo é esse sinal externo, né, que aponta para uma obra interna que já aconteceu. Então, no caso da circuncisão,
Deus não queria somente que todas as pessoas, todos os machos, né, ou homens de Israel, fossem circuncidados na carne, mas que também fossem circuncidados no coração, como diz aqui o tópico 3.3 da nossa lição. Então, Deus queria que essa aliança é igual num casamento. Não adianta uma pessoa colocar uma aliança no dedo, dizendo que ele está casado com uma mulher, se ele trai aquela mulher, se ele vive em adultério, se ele mantém relações extraconjugais. Então, aquela aliança não está refletindo de fato a realidade que está acontecendo. Então, mais importante do que a aliança física, mais importante do que o sinal da aliança, é de fato o cumprimento das obrigações dentro daquela aliança. Então, por isso que Paulo fala também de circuncidar o coração, coisas desse tipo, como em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, ele diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então, o professor Joseone, ele chama atenção aqui, inclusive isso era válido também no Antigo Testamento para os judeus. Tinha que ser, primeiramente, circuncidado o coração, né, para que, de fato, aquela circuncisão da carne refletisse idealmente, verdadeiramente, a aliança que aquela pessoa tinha com Deus. Então, agora, na nova aliança, no Novo Testamento, é somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Né? Gálatas 6:15, né? Gálatas 6:15 diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Então, agora no novo concerto, o importante é ser uma nova criatura em Cristo. Por isso que os gentios que não são descendentes de Abraão não têm a obrigação de ser circuncidado. Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 7:19, que a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que é importante, o que vale é guardar os mandamentos de Deus, professor. Verdade, pastor Fábio. Interessante que lá em Jeremias, capítulo 9, versos 25 ao 26, o Senhor está condenando a alienação de Israel por se misturar com outras nações e eles tinham apenas a circuncisão física, né? Essa de mostrar a aliança. Já em Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, o Senhor diz: circuncidai por os vossos corações e não endureças o seu coração, a sua cerviz. No Novo Testamento, a gente já vê esse pacto mudado, que agora a verdadeira circuncisão, ela seria do coração, onde é transbordar o novo nascimento. E lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 11, fala de uma circuncisão espiritual, que diz, nele que é em Cristo, fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, no modo físico, aí, mas despojando do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. Mais importante, pastor Fábio, que a circuncisão física, ela sempre apontou para uma realidade mais profunda. A circuncisão Isso, física, ela exatamente. traz algo mais profundo, que era o quê? Era a transformação do coração humano pela ação divina. Então, a nova aliança, ela não é apenas, não é mais um sinal físico, pelo contrário, é um sinal espiritual operado pelo o Espírito Santo no interior de todo o crente. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 2:17 diz, agora andamos por fé, e não pelo que nós vemos. Então, essa seria a transformação física da circuncisão aos nossos corações. Primeiro ponto, em ser uma nova criatura, em aceitar o Senhor Jesus Cristo, aí sim teríamos um coração completamente mudado, pastor Fábio.
Isso mesmo, meus irmãos, concluindo a nossa lição de hoje, a circuncisão da carne do prepúcio de todo macho lá da antiga aliança era um sinal visível que apontava para uma realidade espiritual muito profunda e superior. Como também a cerimônia do batismo em águas, agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Pacto, no novo concerto, o batismo em águas aponta para uma realidade muito mais profunda, da conversão, do novo nascimento e da nova vida que o cristão agora vive em Cristo. Então, temos que, primeiramente, ser circuncidado no coração. Então, meus irmãos, ao estudarmos esta lição de hoje, somos levados a refletir sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, né, para Abraão, para Sarai, né, e também renovar a nossa esperança no cumprimento das promessas que Deus tem feito à sua igreja e a nós cristãos da nova aliança, assim como Deus cumpriu, né, as suas promessas para com Israel e ainda tem promessas de Deus para Israel que ainda se cumprirão, né? Ezequiel 37, né? Ali o vale de ossos secos que vai ressuscitar ali, aquela promessa está se cumprindo, falta só a parte final ali quando o Espírito entrará e trará vida àquela nação e àquele povo. Então, meus irmãos, ainda que sejamos infiéis, Deus, todavia, permanece fiel. No pacto de Deus conosco, nós somos falhos e às vezes até erramos, às vezes quebramos algumas cláusulas, mas Deus é perfeito. Ele nunca quebra nenhuma cláusula do contrato dele conosco, da aliança dele conosco. Ele é perfeito e fiel no cumprimento das suas promessas. Muito obrigado, professor Joseone, por mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, em que nós aqui temos estudado mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Amém, pastor Rafa. Obrigado. E até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Lembre-se que este episódio, que este podcast não substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa sala de aula, lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Muito obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando todos os episódios semanalmente do EBD em Síntese Podcast. A paz do Senhor e até o próximo episódio, se Deus quiser.